Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo a você a ciência, filosofia e religião. Desde já convido você a conhecer este canal, clicar no sininho, dar o seu like, comentar os vídeos, me ajudar a divulgar este canal de luz. Agora vamos continuar o nosso estudo do livro Emmanuel, de Emmanuel, através do nosso querido e amado Chico Xavier. Se você não assistiu os vídeos anteriores, convido você a estar aqui acessando a playlist e conhecendo os vídeos anteriores, os demais vídeos de estudos e também as lives que acontecem ao vivo uma vez por semana, certo? Item 3. Roma e a humanidade. Nos diz Emmanuel: meus caros amigos, alguns de vós que aqui vos achais, possuis dedicação e amor à causa da luz e da verdade. É lícito, portanto, procuremos corresponder aos vossos esforços e aspirações de conhecimento, ofertando-vos todas as coisas do Espírito, dentro das nossas possibilidades, para que vos sirvam de auxílio na escalada difícil da verdade. Numerosas são as falanges de seres que se entregam à difusão das teorias espiritualistas e que operam, na atualidade, o milagre do ressurgimento da filosofia cristã. Em sua pureza de antanho, é que chegados são os dias das explicações racionais de todos os séculos que tendes atravessado com os olhos vendados para os domínios da espiritualidade. Devidos aos preconceitos das posições sociais e sentimentos do utilitarismo de vários sistemas religiosos e filosóficos, desvirtuados em suas finalidades, em seus princípios. Nossos desejos seriam os de que a nossa voz fosse ouvida, vinculando-se à palavra da imortalidade sobre toda a terra. Todavia, não serão feitos em vossos os nossos apelos. Por constituir tema de interesse geral para quantos mourejam nas fainas benditas do conhecimento da verdade, subordinei estas palavras à epígrafe Roma e a humanidade, a fim de levar-vos a minha pequena parcela de instrução sobre o catolicismo que, deturpando nos seus objetivos, as lições do Evangelho se tornou uma organização política em que preponderam as características essencialmente mundanas. Então, neste item aqui, Emmanuel vem nos falar a respeito do início do catolicismo, do início em que a espiritualidade passou a trazer esta palavra, o cristianismo, e a ser difundido entre todos nós aqui. Porém, muitas pessoas, através dos seus vícios, da sua vaidade, do seu orgulho, do seu egoísmo, acabam por colocar estes valores terrenos frente à espiritualidade, a misturar estes conceitos e a desvirtuar do verdadeiro sentido do catolicismo. Foi o que aconteceu, e em muitas religiões isto também acontece, mas aqui Emmanuel vem falar do catolicismo e da questão do cristianismo, que acabou se mesclando com as questões do mundo e se tornando mais uma instituição, mais uma organização, como ele coloca aqui, política, do que de amor, de caridade. Não que não haja, mas acabando tirando essas características da espiritualidade, certo? E que eles gostariam muito, logicamente, que pudessem ser ouvidos mais os seus preceitos, mas muitas pessoas fecham os olhos e os ouvidos espirituais a estas questões. Item seguinte: Roma em seus primórdios. E diz Emmanuel: fundada em tempos remotíssimos por agrupamentos de homens que experimentavam a necessidade de recíproca defesa e proteção mútua, edificou-se Roma sobre as lendas de Rômulo, do rapto das Sabinas e outras. Habitada por indivíduos acostumados à rudeza, tornou-se populosa com os reforços de habitantes que constantemente lhe vinham dos núcleos circunvizinhos, vindo a ser em breve a cidade que se transformaria na célebre república, depois do império, e que tão fortemente predomina sobre os destinos humanos.
Como, porém, não é objeto, da nossa palestra o estudo da história universal, sintetizemos para alcançar o nosso desiderato. Então, aqui ele vem falar do início de Roma, das questões das pessoas e de seus habitantes que formaram e vieram a constituir Roma. Pessoas com traços e também com características muito primitivas em seu modo de agir, de pensar e também de desenvolver a sociedade. Item seguinte: o cristianismo em suas origens. Edificante é a investigação, o estudo acerca do cristianismo nos primeiros tempos da sua história. Edificante lembrarmos as apagadas figuras de pescadores humildes, grosseiros e quase analfabetos, a enfrentarem o extraordinário e secular edifício erguido pelos triunfos romanos, objetivando a sua reforma integral. Afrontando a morte em todos os caminhos, reconheceram em breve que inúmeros espíritos oprimidos os aguardavam e com eles se transformavam em anunciadores da causa do Divino Mestre. A história da Igreja Cristã nos primitivos séculos está cheia de heroísmos santificantes e de redentoras abnegações. Nas 10 principais perseguições aos cristãos, de Nero a Diocleciano, vemos pelo testemunho da história gestos de beleza moral dignos de monumentos imperecíveis. Foi assim que, contando com a animadversão das autoridades, da filosofia em voga na época, os seguidores de Cristo sentiram forte amparo na voz esclarecida de Tertuliano, Clemente de Alexandria, Orígenes e de outras sumidades do tempo. Aqui, então, Emmanuel vem nos trazer a fundação do cristianismo, as suas origens, o início nos tempos, formado por pessoas humildes, muitas vezes sem a menor instrução de estudo, mas que tinham o coração puro, que estavam ali, através dos atos, praticando aquilo que as suas palavras traziam, por mais simples que fossem, mas eram carregadas de verdade, o que é muito e extremamente importante. Item seguinte: os bispos de Roma. Nos primitivos movimentos da propaganda da nova fé, não possuíam nenhuma supremacia os bispos romanos entre os seus companheiros de episcopado, e a igreja era pura e simples, como nos tempos que se seguiram ao regresso do seu divino fundador às regiões de luz. As primeiras reformas surgiram no 4º século da vossa era, quando Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzeno instituíram o culto aos santos. Os bispos romanos sempre desejaram exercer injustificável primazia entre os seus co-irmãos. Todavia, semelhantes pretensões foram sempre prolificadas, destacando-se entre os vultos que as combateram a venerável figura de Agostinho, que se tornara adepto fervoroso do crucificado à força de ouvir as prédicas de Ambrósia, bispo de Milão, a cujos pés se prosternou Teodósio o Grande, penitenciando-se das crueldades perpetradas ao reprimir a revolta dos tessalonicenses. Desde o primeiro concílio ecumênico de Nicéia, convocado pela condenação do cisma diário, continuaram as reuniões desses parlamentos eclesiásticos, onde eram debatidos todos os problemas que interessavam ao movimento cristão. Datam dessas famosas reuniões, as inovações desfiguradoras da beleza simples do Evangelho. Ainda aí, contudo, nesses primeiros séculos que sucederam à implementação da doutrina de Jesus, destinada a exercer tão acentuada influência na legislação de todos os povos, não se conhecia em absoluto a hegemonia da Igreja de Roma, entre outras congêneres. Somente no princípio do século VII, a presunção dos
prelados romanos encontrou guarida no famigerado imperador Focas, que outorgou a Bonifácio a primazia injustificável de bispo universal, consumada essa medida que facilitava ao orgulho e ao egoísmo toda a sua nociva expansibilidade. Tem-se levado a efeito até hoje os maiores atentados que culminaram em 1870 na declaração da infalibilidade papal. Então aqui Emmanuel vem nos falar a questão de pessoas que, tocadas pela fé, tocadas através do cristianismo puro e vivo, transformaram as suas vidas de perseguidores a propagadores deste evangelho, e como outros simplesmente passaram a exercer, através dos seus vícios, do seu orgulho, do seu egoísmo e da sua vaidade, as suas posições de forma terrorista, assim pode-se dizer, nociva a si e às pessoas a quem coordenavam. Mensagem seguinte: inovações, item seguinte, melhor dizendo, inovações e dogmas romanos. A doutrina de Jesus, concentrando-se à força na cidade de Césares, aí permaneceu como encarcerada pelo poder humano e, passando por consecutivas reformas, perdeu a simplicidade encantadora das suas origens, transformando-se num edifício de pomposas exterioridades. Após a instituição do culto dos santos, surgiram imediatamente os primeiros ensaios de altares e paramentos para cerimônias eclesiásticas, medidas aventadas pelos pagãos convertidos, os quais constantemente foram adaptando a igreja a todos os sistemas religiosos do passado. O dogma da Trindade é uma adaptação da Trimurti da antiguidade oriental, que reunia nas doutrinas do brahmanismo os três deuses, Brahma, Vishnu e Shiva. É verdade que as coisas inacessíveis ainda à vossa compreensão e que constituem os mistérios celestes só vos podem ser transmitidas em suas expressões simbólicas, mas o catolicismo não pode aproveitar-se desse argumento para impor-se como única doutrina infalível e soberana. Ele era uma escola religiosa, como qualquer outra que busque nortear os homens para o bem e para Deus, mas que perdeu esse objetivo, pecando constantemente por orgulho dos seus dirigentes, os quais raras vezes sabem exemplificar a piedade cristã. A história do papado é a do desvirtuamento dos princípios do cristianismo, porque pouco a pouco o evangelho quase desapareceu sob as suas despóticas inovações. Criaram os pontífices, o latim nos rituais, o culto das imagens, a canonização, a confissão auricular, a adoração da hóstia, o celibato sacerdotal, e atualmente 90% das instituições são de origem humaníssima, fora de quaisquer características divinas. Então nós percebemos aqui, através das palavras de Emmanuel, que muitas vezes aonde nós tiramos Deus do centro e colocamos o eu, as características humanas passam a habitar dentro das religiões, que ao invés de, como significa a sua palavra, religar e ligar a Deus as pessoas, passam a ter e tentar ter o domínio de umas sobre as outras, aonde as instituições desmoronam e passam a ter verdadeiros escândalos e problemas, tirando o sentido de buscarmos Deus para dentro de nós, e a nossa ligação verdadeira com Deus é sempre a oração, certo? Item seguinte: as pretensões romanas. Perdido o cetro da sua hegemonia na antiguidade, o espírito de supremacia perdurou, entretanto, na grande cidade, outrora teatro de todos os aviltamentos e corrupções da humanidade. Foi dessa ânsia
de operar um retrospecto da história que nasceu provavelmente o desejo de o bispo romano arvorar-se em chefe do cristianismo. O que Roma perdera, com o progresso e com a expansão dos povos, reaveria nos domínios das coisas espirituais. E assim aconteceu. O Vaticano, porém, não soube senão produzir obras de caráter exclusivamente material, tornando-se potência de poder e autoridade temporais. Afogou-se na vaidade, obtendo o que procurava, porquanto tem o seu império na terra e que ainda não é o reino de Deus. O seu fastígio, as suas suntuosas basílicas, as suas pomposas solenidades recordam o politeísmo e as dissipações da sociedade romana, e quando o sumo pontífice aparece em vossos dias na sédia gestatória, é o retrato dos cônsules do antigo Senado quando saíam a público, precedidos de litores. O símile é perfeito. Meu objetivo foi mostrar-vos a inexistência do selo divino nas instituições católicas. Todavia, a força da Igreja, na atualidade, vem da sua organização política, que busca contemporizar com a ignorância. O milagre que se operou